Vamos agora para o nosso segundo prompt. Eu já copiei e colei aqui para adiantar. Bom, esse prompt, ele analise o público mães empreendedoras e identifica os 3 principais gatilhos mentais que influenciam suas decisões de compra. Com base neles, crie um texto persuasivo curto para vender, utilizando esses gatilhos de forma natural. O texto deve seguir essa estrutura. Início, gere curiosidade ou empatia. O meio, mostre o problema ou desejo. E feche, convidando para a ação de forma sutil e emocional. O tom, eu botei o tom, ficou todos esses tons, tudo bem, em formato Instagram. Finalize explicando quais gatilhos foram usados e qual emoção. Vamos lá. Antes de criar o texto aqui, está uma análise rápida do público, mães empreendedoras e os gatilhos mentais mais influentes para esse perfil. O público, mães empreendedoras, que buscam autonomia financeira sem abrir mão da presença na criação dos filhos. Têm rotinas intensas e alto senso de responsabilidade e valorizam praticidade, propósitos e conexões reais. Quais foram os gatilhos mentais mais relevantes? A identificação, empatia, sente-se compreendidas porque vive ou viveu desafios parecidos, transformação, prova ou sonho, querem ver exemplos reais de mudança e resultados alcançáveis. E pertencimento, desejam fazer parte de algo maior, uma comunidade ou movimento com valores. Agora, com base nesses gatilhos está o texto, o que a gente deseja. Então, texto para o Instagram, um tom inspirador e humano. O início, isso aí pode ser um post, enfim, o início de um carrossel, você copiar e colar. E o que eu quero fazer com esse texto? Eu quero criar um carrossel. Então, copia, cola aqui embaixo, me dê ideias para carrossel baseado nesse texto. Você já sentiu que precisa escolher entre ser uma boa mãe ou empreendedora de sucesso? O meio que ele coloca é aquele valor de problema ou desejo. Por trás de cada venda que você sonha fazer, existe o desejo de dar o melhor para a sua família. E ainda se sentir realizado como mulher. A verdade, dá para fazer isso sem se sentir culpada, exausta ou sozinha. Olha que texto maravilhoso, pessoal. Então, prompt bem elaborado, simples, bem elaborado, que lhe dá uma resposta profunda. E ele fecha com um convite sutil e emocional. Você não precisa fazer tudo sozinha. Vem descobrir como outras mães estão construindo negócios com propósito, no seu tempo, do seu jeito. Ou seja, pode ser um Reels do seu negócio, fundo, você narrando esse texto e aí você colocando a legenda. Quem entende aí no TikTok, no Instagram, aqui ele coloca Instagram, mas pode ser para TikTok, a rede social que você decidir. Lembre-se, o importante do e-book, o importante do prompt, o importante é você ter os insights, você ter um prompt mais bem elaborado do que um prompt raso, do que um prompt simples, do que um prompt, por exemplo, sou uma mãe empreendedora e quero um gatilho emocional para vender o meu negócio de, sei lá, salão de beleza. Vou colocar salão de beleza. É um prompt muito raso, é um prompt muito simples. Então, quando você analise o público, identifique os 3 principais gatilhos mentais, simples, início, curiosidade, empatia, meio, problema, fechamento, convite, o tom, o formato, finalização, explicando quais gatilhos. Isso é uma coisa que é simples, mas para a gente ter essa ideia, a gente precisa ser engenheiro de prompt. Então, a gente está começando o negócio, então a gente não tem ideia de um prompt mais profundo. Então, essa é a ideia do nosso e-book, desses 10 prompts. Eles vão ser sempre prompts simples, sem aquela história de modo Deus, pelo amor de Deus. Eu não aguento com modo Deus, juro que eu não aguento. Você tem que ter os termos que são usados nas grandes agências de publicidade, que são essas técnicas. Então, você tem tudo isso num prompt que você olha depois de prompt, né? Depois de pronto, que eu quis dizer, você vê a simplicidade e o que ele lhe entrega. E a partir dessa entrega, isso que eu quero e preciso que vocês entendam.
Dessa ideia, vocês que já têm noção boa de rede social, você cria aí o que fazer. O que eu vou fazer com essa ideia? O que eu vou fazer com essas frases? Vou fazer um post? Eu vou fazer um Reels? Eu vou fazer um carrossel? Eu vou fazer um feed? Eu vou fazer um blog? Eu vou fazer uma redação, um textão, enfim. Eu posso pegar, por exemplo, esse texto do Instagram, dividir em 3 partes, fazer 3 posts. Quer dizer, início, curiosidade e empatia. Você já sentiu que precisa escolher entre ser uma boa mãe e uma empreendedora de sucesso? Ou seja, no fundo ali de imagem, que você pode pegar no Canva, no CapCut, onde você se sentir mais, ter mais facilidade de uso, você pega uma mãe com um bebê no colo, enfim, corta a imagem, um lado da imagem a mãe com o bebê, outra imagem uma mãe enfim, de terninho ou de roupa que você acha que deva ter na sua imagem, de acordo com o seu negócio, no seu empreendimento. E aí você pega um outro post, faz com esse texto do meio e um fechamento, ou seja, de uma ideia você pode transformar isso em 3 posts. O importante aqui, pessoal, são os insights. São os insights que você tem que ter para o seu negócio. Você é conhecedor do seu negócio, você entende do seu projeto, você entende do seu público, você entende do seu tema. Quem entende são vocês. Então, a ideia do prompt é abrir os horizontes para que você possa ter uma base profissional que grandes publicitários, grandes agências fazem. Eles já fazem isso. E a IA está nos facilitando a fazer isso também. Tá bom, pessoal? Eu não vou ler o restante, porque vocês vão colocar aí, e aí vocês vão ter as suas ideias, os seus insights. Eu vou para o terceiro prompt, tá bom? Até lá.